A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e da região, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana, com o tema O que queres que eu faça? Da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Eu peço licença nesse instante para entrar em seu lar e rogo que a paz envolva nossos corações e mentes para analisarmos uma das muitas lições que o nosso Senhor Jesus Cristo nos presenteou. Falo de uma passagem registrada por 3 dos 4 evangelistas, registrada por Mateus, Marcos e Lucas, e conhecida como a cura do cego de Jericó. Contam os evangelistas que existia na Judéia um homem cego que mendigava pelas ruas e estradas da cidade de Jericó. Quem era esse homem? Era conhecido como Bartimeu, mas este não era o seu nome. Na verdade, ninguém sabia o seu nome, porque Bar é um prefixo da língua aramaica que significa filho de. Então, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. O cego era conhecido apenas como filho de Timeu. Ele não tinha nome, nem posses, nem família. Ninguém sabia nada sobre ele. Vamos encontrar referência de Bartimeu nos relatos de um historiador chamado Flávio Joséfo, que viveu na época de Jesus. Os evangelhos mesmo não trazem maiores informações sobre quem era Bartimeu, apenas nos narram a passagem. Mas Flávio Joséfo registrou que Timeu, o pai do cego da passagem, foi um general judeu que servia a Israel em uma de suas unidades militares. Depois de se aposentar do serviço militar, tornou-se um cidadão bem-sucedido na região, um forte comerciante. Com a tomada da Palestina pelos romanos, todos os bens de Timeu foram confiscados e o soldo, o salário da sua aposentadoria foi cortado. Então, de cidadão bem-sucedido, Timeu perdeu tudo e tornou-se um revoltoso. Dizem que liderou vários movimentos contra os romanos e ameaçou desestabilizar o governo na região. O contingente militar romano então o identificou como uma pessoa perigosa e o velho Timeu foi perseguido, preso e crucificado. A crucificação dos que eram contrários a Roma, à ocupação romana, era comum na época. Como também era comum eliminar os filhos desses líderes das rebeliões ou torná-los deficientes para que eles não seguissem o exemplo de seus pais. E foi isso que Flávio Joséfo conta que aconteceu com Bartimeu. Após a morte do seu pai, os romanos queimaram seus olhos para evitar que ele se tornasse um revoltoso tão perigoso como tinha sido seu pai. E a criança então cresceu cega. Como não podia trabalhar, ele precisava viver da ajuda dos outros. E Roma era muito organizada, então para uma pessoa pedir esmola dentro dos seus domínios, precisava se submeter a um cadastro, que precisava ser aprovado pelo governo, parecido com o Bolsa Família nosso de hoje. E a autorização de Roma era uma capa numerada e que tinha a inscrição: "Este homem é um miserável e vive de esmolas". Com isso, a pessoa podia oficialmente viver de esmolas e não lhe era cobrado os impostos romanos. Pois bem, o filho de Timeu tinha essa capa e vivia na cidade de Jericó. Essa capa era tudo o que ele tinha, era a sua maior riqueza, a sua única garantia de sobrevivência. Certo dia, ele ouve dizer que Jesus de Nazaré passaria pela cidade de Jericó. A essa altura, a fama de Jesus como Messias anunciado, como profeta milagroso, já corria por toda a região. Então Bartimeu decide fazer um conjunto de movimentos. Primeiro, ao ouvir sobre a passagem de Jesus em Jericó, ele toma a decisão de buscar a cura e planeja como fazer isso. Num segundo movimento, ele se desloca até o lugar onde Jesus possivelmente passaria, porque Jesus estava indo para a celebração da Páscoa em Jerusalém. E ele, tateando nas trevas, alcança então finalmente o local. Só que aí
ele descobre que várias outras pessoas tiveram a mesma ideia com ele e se depara com uma multidão de doentes, miseráveis e curiosos se acotovelando para aguardar a passagem de Jesus. Seria parecido quando hoje nos inscrevemos num concurso público, cheios de esperança, e de repente ficamos sabendo que outras 50.000 pessoas também se inscreveram para as poucas vagas disponíveis. A maioria de nós desanima. Muitos desistem e nem vão fazer a prova. Mas Bartimeu não. Ele não desanimou, não desistiu, mesmo diante daquela multidão. E aí ele faz o seu terceiro movimento, persistir. A multidão era tamanha que ele nem conseguiu ficar na rua principal onde Jesus passaria. Ele ficou bem atrás. Mas como todo cego, para compensar a deficiência visual, ele tinha uma audição muito apurada. Então, atento ao barulho da multidão, ele percebe quando Jesus está bem próximo dele. E apesar de inúmeras pessoas entre ele e Jesus, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor, contam os evangelistas, tentam contê-lo, empurrando e mandando calar a boca. Cala a boca, miserável. Imagina, todo mundo aqui querendo tocar em Jesus, falar com Jesus, e você aí em sua insignificância gritando: cala a boca. E este cala a boca representa todas aquelas vozes que escutamos ao longo das nossas vidas. Você não vai conseguir. Quem você pensa que é? Você não merece. Você é burro. Você não presta para nada. Você não aprende. Você é um fracassado. Tudo que você começa, você não termina. Você não tem futuro, é um derrotado. E o problema nem é quando as pessoas dizem isso, mas quando nós acreditamos no que as pessoas dizem. E diante das 50.000 pessoas inscritas no concurso, dizemos: não vou passar. Ou dizemos: muito difícil, eu não vou conseguir. Diante do vestibular, da entrevista de emprego, ou diante de qualquer situação que nos desafie, nós desistimos. Desistimos diante das dificuldades e continuamos debaixo da nossa capa de miserável, na nossa zona de conforto, reclamando da miséria que nós escolhemos viver. Vidas infelizes, relacionamentos tóxicos e desrespeitosos, e ficamos lá, achando que não merecemos mais do que isso. Bartimeu não agiu assim. E naquele dia, cansado de ser humilhado, cansado de sua condição de miserável, e diante daquelas pessoas que mandavam que ele calasse a boca, ele grita uma segunda vez, ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que acontece? Jesus para, olha em sua direção e ordena a seus discípulos: trazei para cá, chamai-o. Imaginemos a cena. Uma multidão de pessoas doentes, espremidos numa rua, estendendo a mão, suplicando cura, e Jesus passando, seguindo o seu caminho, não porque ignorasse a dor dos outros, mas porque esperava um coração aberto para o merecimento. Quando ele escuta o segundo grito de Bartimeu, ele para e pede que o levem até ele. Agora imaginemos a cara daquelas pessoas que estavam mandando Bartimeu calar a boca. No texto bíblico diz que eles disseram: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ou seja, imediatamente eles mudaram o discurso. Mas, com certeza, isso não está registrado no Evangelho. Eles deviam estar pensando: vai praga, gritou tanto que conseguiu. E aí vem o mais interessante da passagem. Narram os evangelistas que Bartimeu lançou fora a sua capa e saltou até Jesus. E ele lança fora a sua capa para que a capa não o atrase a se postar diante de Jesus. Prestemos atenção ao simbolismo disso.
A capa era a única garantia de sobrevivência que ele tinha. Ele abriu mão, naquela hora, de uma capa que diversos outros miseráveis, bem ali ao redor dele, desejavam. O que vocês acham que aconteceu com a capa dele imediatamente nessa hora que ele lança fora? Deve ter dado até briga para apanhá-lo. Era possível a Bartimeu voltar atrás? Não. Quando ele resolveu ir até Jesus, ele não ficou lamentando o que deixou para trás. E é assim que devemos fazer. Não dá para buscar o reino de Deus, não dá para buscar as coisas espirituais agarrados ao reino de César, às coisas do mundo. É preciso abrir mão de muita coisa. É preciso abrir mão da nossa zona de conforto e buscar o novo. Que garantia Bartimeu tinha que daria certo? Nenhuma. Quando ele larga a capa e salta para Jesus, é um salto no escuro, literalmente no escuro, sem nenhuma garantia. Poderia acontecer tudo, e inclusive não acontecer nada. Mas ele foi. Confiança e fé. Este é o maior ensinamento de Bartimeu para nós. E quando ele chega diante de Jesus, ele ouve uma pergunta desconcertante. Jesus olha para Bartimeu e pergunta: o que quereis que eu te faça? Será que não estava na cara? Diante daquele homem cambaleante, maltrapilho, não era óbvio o que ele desejava? Não, não era óbvio. A maioria das pessoas gritam, pedem, mas não sabe o que querem. Sem hesitar, Bartimeu responde a Jesus: Rabuni, que quer dizer, é uma palavra aramaica que quer dizer meu mestre. Eu quero voltar a ver. Então ele ouve: volte a ver. A tua fé te salvou. E Bartimeu, nesse exato momento, volta a enxergar. Mas do ponto de vista de conforto, a coisa mais desconfortável que ele pediu foi voltar a ver. Agora ele enxergava, mas ele tinha nome, ele tinha dinheiro, ele tinha emprego, ele tinha família. Entendem? Ele estava enxergando, mas ele não tinha mais nada, nem mesmo a capa. Ele pediu o mais difícil. Ele podia ter desejado: eu quero ser rico, quero ter servos que me sirvam até a morte. Mas não, ele pediu para ver. Ele pediu para ter autonomia. Ele pediu para ser o autor do seu próprio destino. Ele não queria mais ficar sobre a capa da miséria. Ele não queria mais se lamentar sob a desculpa de ser vítima dos outros. Chega de sofrer. Eu quero as rédeas da minha vida. Isso é auto-amor. Porque somente quem se ama pouco permite ser tratado a vida inteira como um terreno baldio, onde as pessoas descartam seus lixos afetivos. Somente quem se ama pouco suporta relações humilhantes e degradantes, dizendo que é karma. Somente quem se ama pouco não é capaz de perceber que merece ser amado e respeitado. Somente quem se ama pouco prefere uma companhia degradante do que a solidão com dignidade. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E não é abundância material, porque isso é um detalhe na existência imortal. É abundância espiritual. É nos enxergarmos como filhos de Deus. É nos tornarmos espelhos que refletem a imagem do nosso Criador. E para isso precisamos ser autores da nossa própria vida. Não podemos nos permitir viver como miseráveis, como sofredores, como infelizes. Bartimeu pediu para ver, para determinar o próprio destino. Ele tomou uma decisão: não quero mais a capa de miserável, não quero que as pessoas tenham pena de mim, não quero que me tratem como lixo.
Agora eu construo o meu destino. E o narrador disse que a partir dali ele passou a seguir Jesus. Por quê? Porque agora ele enxergava. Mas mais do que a visão material, ele precisava curar a cegueira espiritual e aprender a viver verdadeiramente. Não adianta o movimento somente para a cura física, porque mais dia menos dia o corpo morrerá. Todas aquelas pessoas que Jesus curou, da lepra, da deficiência, todos eles morreram, todos aqueles corpos morreram. Então não adianta ficar tomando passe toda semana, bebendo água fluidificada, fazendo evangelho no lar, se não existe um sincero movimento de seguir Jesus, de transformar-se intimamente, de converter-se. Converter-se ao evangelho não é mudar de religião, não é ter aparência de cristão, é mudar de atitude. É se dispor a ser o novo, é largar a capa e saltar para Jesus. É entender que muitas vezes é preciso gritar para ser ouvido, é preciso insistir, não para que Jesus escute, porque ele escutou Bartimeu desde a primeira vez e ele nos escuta sempre, mas é para que ele perceba que existe consistência naquilo que pedimos, naquilo que buscamos, que existe propósito verdadeiro em nossas intenções, que não é só fogo de palha. Aí ele vai parar e dizer, traz para cá, chama ele aí. E vai nos perguntar, o que quereis que eu vos faça? E aí, saberemos o que pedir? O que diríamos a ele? Já parou para pensar? Se Jesus se materializasse diante de você agora e te perguntasse o que quereis que eu vos faça? Será que faríamos um pedido infantil para satisfazer nossos caprichos de agora? Porque Jesus satisfaz necessidade de almas eternas e não caprichos de almas infantis. Ele nos dará aquilo que é essencial para o nosso projeto de infinito e não para a satisfação do nosso ego de agora. Um pai que deixa seu filho na internet quando ele precisa estudar, isso é amor? Isso é amor onde? Pai é aquele que toma o smartphone e manda estudar. Isso é amor. O filho vai compreender essa atitude naquele momento? Claro que não. Naquele momento ele vai reclamar, vai espernear, mas vai agradecer depois. Quando tiver maturidade suficiente. Porque o verdadeiro amor cuida, fortalece, capacita, nos torna autônomos, nos faz andar com as próprias pernas. Amor não é romance, amor é construção de competência. O amor de Deus nos chama para lançarmos fora a capa de miserável e caminharmos erguido, aprendendo a cada dia a nos enxergar como espíritos indestrutíveis, como herdeiros do universo. Não somos coitados, somos filhos muito amados de um Deus de infinita bondade e misericórdia. Então, como Bartimeu, que saibamos ir ao encontro desse amor, dessa libertação e dessa nova forma de nos enxergarmos. Paz e bem a todos. Muito obrigada. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.